No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Francisco Carlos Ferreira, conhecido como Chico, encerrou a sua vida em sua casa de Pedra Branca, pequena vila de Minas Gerais, cedo às 6 da manhã. Um dia mais frio do que o habitual, com leve vento de leste e neblina baiana no horizonte. Chico nasceu em 1950, na capital mineira, filho de um mecânico e de uma dona de casa. Chico cresceu rodeado de pneus velhos, óleo sujo e motores macacos. A sua infância foi marcada pela presença constante do pai, que ensinou-lhe a importância da mecânica e como manter as motocicletas em perfeita condição. No entanto, o menino Chico não tinha nenhuma intenção de seguir os passos do pai e se tornar um mecânico. Era muito mais interessado em ciências naturais, geologia e astronomia. Em 1968, aos 18 anos, Chico partiu para São Paulo, onde ingressou na Faculdade de Ciências da Terra, no Instituto de Geociências. Lá ele fez amizade com muitos colegas que em _start, como ele, sonhavam mudar o mundo através do conhecimento das ciências naturais. Em 1973, aos 23 anos, Chico se graduou em Ciências da Terra com destaque em Geologia. Em seguida, partiu para o exterior para estudar na França, onde se especializou em petrologia. No retorno do estrangeiro, Chico decidiu voltar à sua terra natal. Ele foi trabalhar como professor de geologia no Colégio Estadual de Belo Horizonte. Pouco tempo depois, fundou uma escola particular em Pedra Branca, sua terra natal. A escola foi um grande sucesso e durou 20 anos até ser fechada em 1998 devido a problemas financeiros. Chico se destacou como um professor carismático e exigente que deixava seu marcado na vida de seus alunos. Ele tinha uma maneira incrivelmente especial de transmitir o conhecimento às crianças, utilizando muitas metáforas, analogias e exemplos práticos da vida cotidiana. Seus alunos em _start assistam sempre lembraram o estranho olhar de Chico, quase hipnótico, quando ele explicava conceitos complicados da geologia ou mineralogia. Além disso, Chico era um grande amador de fotografia e tinha uma coleção impressionante de câmaras analógicas antigas. Ele gostava especialmente de fotografar a natureza em seu estado natural e as montanhas da Serra do Espinhaço. Ele tinha uma habilidade incrível de capturar o movimento das nuvens, o sol nascente ou o fim de semana passado através de sua lente única. Chico era conhecido por suas longas caminhadas pela floresta e pelos campos vizinhos em busca de rochas interessantes e minerais raros. Ele tinha uma coleção impressionante de fósseis, pedras preciosas e amostras geológicas que ele usava para instruir seus alunos. Em 2010, Chico sofreu um derrame que o deixou temporariamente incapacitado. Ele perdeu a audição em seu ouvido direito e teve que se adaptar ao novo estilo de vida. Mesmo assim, ele continuou sua vida como um cidadão exemplar da cidade de Pedra Branca. Em 2015, Chico foi homenageado com a Medalha de Ouro do Ministério da Ciência por sua contribuição à educação e ciências naturais no Brasil. Ele continuou a lecionar até os últimos dias de sua vida, mesmo com problemas de saúde, e seu legado vive em suas muitas ex-alunas e alunos que em _start assistam se tornaram cientistas, geólogos e educadores. Na manhã do seu último dia, Chico foi encontrado pelos vizinhos sentado na cadeira de rodas no porão de sua casa, com a luz da vitrine de antiguidades a iluminar uma de suas câmaras analógicas. A sua morte foi um golpe para toda a comunidade de Pedra Branca, em particular, para seus ex-alunos que em _start assistam. Que em _start assistam agora são adultos com famílias próprias e têm que explicar a morte de seu antigo professor aos seus filhos. Muitas pessoas, incluindo os jornais locais e o programa da Rádio Nacional, falaram sobre o Sr. Chico Ferreira nos últimos dias. Eles fizeram homenagens ao seu trabalho na educação e à sua incrível coleção de câmaras analógicas,
que agora está em exposição no Museu Municipal da cidade. Na madrugada do dia seguinte, a cerimônia de despedida foi minúscula. Só seus familiares mais próximos e ex-alunos pessoais estiveram presentes. A família escolheu uma música de violão que Chico tocava para ela quando eles eram jovens, e a canção sonhou por toda a casa enquanto todos se despediam do Sr. Chico Ferreira. No escritório do Sr. Chico, no sótão da casa de Pedra Branca, há uma prateleira cheia de ferramentas e um relógio de cuco que ele adorava. A janela está aberta e a luz do sol pisca naquele lugar onde ele gostava de sentar-se para pensar em seus tempos de juventude. E hoje, com o vento frio e a neblina da manhã, esse lugar é um belo monumento à vida do Sr. Francisco Carlos Ferreira, conhecido como Chico. Um homem que transformou a vida de muitas pessoas através da educação e do amor pela natureza. Hoje despedimos-nos de Maria da Luz Ferreira, nascida na pequena vila de Santa Esperança, em Minas Gerais, onde passou seus primeiros anos entre as colinas verdes e a sonoridade do vento. Maria, como era chamada pela comunidade, sempre foi uma mulher dedicada ao trabalho, que visava o bem-estar de todos. Após concluir o ensino médio, mudou-se para a capital mineira em busca de oportunidades. Lá, ela se formou em educação e trabalhou por muitos anos como professora de literatura no Colégio Estrela do Sul. Seus alunos nunca esquecerão a passeios pela floresta em busca de inspiração para suas escritas, ou o sorriso que iluminava o seu rosto ao ver as crianças crescerem e aprender. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A professora Maria também era apreciada pelo colegiado do Colégio Estrela do Sul, Kim_Start Assistentes. A professora Maria também foi conhecida por sua paixão pela natureza e pela proteção ambiental. Ela dedicou muitos anos de sua vida a defender o meio ambiente em seus próprios esforços e como ativista do Grupo de Proteção à Natureza da sua região. Em 2017, recebeu o Prêmio Jorge Amado por seu trabalho em prol do meio ambiente em Minas Gerais. Maria também foi uma mãe amorosa e cuidadosa. Ela perdeu o marido, José Roberto, em um acidente de ônibus em 2018. Apesar da tristeza, Maria continuou a ser uma força para seus filhos e netos, ensinando-lhes valores como a caridade e o respeito pelo meio ambiente. Falamos sobre ela no programa Gente que Faz em 2019, onde ela contou suas experiências como educadora e ativista ambiental. No mesmo ano, Maria foi homenageada com um painel na Biblioteca Municipal da sua cidade natal. Em seu último aniversário, ela comprou uma orquídea para adornar a sua casa. A planta se tornou um símbolo de sua paixão pela natureza e pelo cuidado com o ambiente. Maria também gostava de ler romances clássicos brasileiros e escrever poemas em seu caderno rosa, sempre deixando-os nas mãos de seus familiares e amigos. Nós faremos lembrar de Maria em suas redes sociais e programas de televisão, mas o que nós vamos mais teimar é a presença de seu espírito. Ela não morreu, ela só se mudou para outro lugar. Com a mesma dedicação que tinha por seu trabalho, Maria deixou um legado que nunca será esquecido. Ela vive em suas obras, em seus alunos e em nós, quem temos o privilégio de ter sido testemunhas de sua vida maravilhosa. E hoje, quando a chuva batendo no telhado da sua casa, lembremo-nos dela. Quando sentirmos a brisa do verão e olharmos para o jardim cheio de flores, também lembraremos dela. Ao abrir um livro antigo na prateleira, ou ao sentir o cheiro das ervas secas em sua cozinha, a memória da Maria permanecerá viva dentro de nós. Ela não morreu, ela foi transformada em cada um destes gestos, em cada uma dessas imagens, em tudo que amou e fez. E por isso, ela estará presente sempre que olharmos para o jardim da sua casa, onde o rosário florescido a espera pela nossa visita. Lázaro Ramos, um nome que resonou com vida e paixão em cada uma das suas performances, como percussões em um tambor de engenho. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas, a brisa salgada e o mar engolido criaram um cenário para um talento incomum, cujo destino estrelado se deslizou entre os anos, tão como areia passando pelos dedos. Ele cresceu no som das batucadas da cidade, onde a alegria e a tristeza se misturavam em uma harmonia que o ensinou a ler as almas através do olhar. A arte foi seu refúgio, um baluarte na tempestade dos seus primeiros anos,
quando a vida se mostrou mais complexa do que os brilhantes solares da sua terra. Como o vento que arrasou Maracá, Lázaro veio ao mundo, e com ele uma força criativa inata que o levou através dos caminhos mais difíceis e pelos sonhos mais audaciosos. Ele foi a luz em um teatro cheio de sombras, seu rosto iluminado pela paixão pelo ofício, onde cada palavra falada era como uma nota musical que criava harmonia com o público. Seu talento cresceu com a passagem dos anos, assim como o mar que se expandia ao longe, e ele se tornou um ator versátil, capaz de desempenhar qualquer papel e viver qualquer personagem. Seu dono foi uma espécie de farol que atraiu a atenção e o respeito da crítica e do público, cujos olhares ficaram fascinados com sua habilidade de se transformar em quem quer que fosse. Mas Lázaro foi mais do que um ator. Ele foi um líder, uma voz, uma força que lutou contra as injustiças e a discriminação. Seu carisma e engajamento social o tornaram símbolo de representatividade e luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no Brasil. Ele foi um exército em si mesmo, uma força que levou ao rumo do futuro. E com esse espírito, ele se despediu do palco, mas seu legado continuou a viver em cada pessoa que assistia suas performances, em cada coração que se movimentava com seus olhares e sua paixão, em cada alma que se sentia inspirada para seguir seu próprio sonho. E assim, Lázaro Ramos continuou a viver em nossas memórias, como um sol nasceu no céu de uma manhã de inverno, iluminando o caminho da arte e do amor pela vida. Na beira do Atlântico, onde os ventos do mar trazem o canto de sons e ritmos inconfundíveis, nele surgiu a primeira brilhante chama artística. Lázaro Ramos nasceu em Salvador, Bahia, naquele misto vibrante de culturas que só o Brasil pode oferecer, uma espécie de laboratório onde as identidades se fundem e ressurgem em cores e sombras. A casa de seu nascimento estava localizada no bairro do Cabula, um ponto da cidade que, ao contrário de outros lugares, não se esqueceu da beleza de viver em harmonia com a terra. Era uma zona de mistérios e encantos, de festas e orixás, onde os corçós e as toadas eram verdadeiros cultos à vida. Lázaro nasceu em uma família humilde, mas rica em valores que ele levaria adiante ao longo da vida, a humildade e a perseverança. A sua mãe, uma mulher de forte caráter e coragem, passou aos poucos esses traços para o filho, sem saber que estava modelando um futuro grande. O bairro do Cabula, com suas emoções intensas, foi a escola de vida de Lázaro. A energia cultural o abraçou e ele se tornou parte dessa dança eterna que é o Brasil. Sua infância transcorreu em meio à música, às danças e às manifestações populares. A rua era um palco, cada paredão uma telha para histórias, imitações e brincadeiras teatrais. Desde a primeira infância, o talento despontava em Lázaro Ramos, enquanto ele se divertia com histórias e personagens que criava à medida de seus sonhos. A vida era um espetáculo, um palco onde todos têm papéis importantes para desempenhar. Era assim que o mundo do artista começou a surgir dentro dele, uma espécie de fogo que nunca apaga o seu brilho. Naqueles anos da sua infância, no bairro do Cabula, ele estava cercado por cores e luzes inconfundíveis, como se a vida fosse um carnaval encantado onde tudo era possível. E, sem saber, Lázaro já era um dos maiores artistas do Brasil. Lázaro Ramos, seu nome é uma promessa de vida, um sonho encarnado na sala de nascimento, onde o sol de Salvador irradiava sua presença na pátina verde das janelas. A Bahia, terra dos ritmos e cores mais vibrantes, se enrolou em torno dele como um tapete mágico, onde cada passo foi uma dança, uma lembrança a ser gravada no coração. Em uma tarde ensolarada, Lázaro abriu as portas do seu destino ao ingressar no grupo teatral Olodum. Aquilo não era apenas uma escola de arte, mas uma catedral onde o espírito da Bahia se manifestava em cada movimento, em cada voz. Era um altar sagrado, onde a identidade negra encontrava seu refúgio e sua glória. Nessas salas, ele encontrou os mestres, aqueles seres iluminados que transpunham sabedoria e amor pela arte. Eles ensinaram-lhe a disciplina, o equilíbrio entre espontaneidade e controle. A improvisação se transformou em um ritual sagrado, onde o tempo parecia parar para abraçar o momentanesimo da vida. Lázaro aprendeu que a consciência social é mais do que uma lei, é uma espécie de música que transborda das páginas da história, dos ritmos dos passos em frente. Nesse caminho, ele enfrentou os desafios de ser um jovem negro naquele cenário cultural. Mas a resistência não é uma espinha no lado, era um pente que a vida usava para tecer sua teia de destinos e resiliência.
As primeiras apresentações foram como brotações de terra, sementes plantadas nas sombras da herança baiana. A dificuldade se tornou combustível, uma chama que acendeu o caminho para a construção de sua identidade artística forte e comprometida. Era uma jornada de fogo e magia, onde cada palavra era um amuleto, cada movimento um canto ao amor e à perseverança. Hoje, Lázaro Ramos é o sonho vivente de uma terra colorida e vibrante, uma homenagem às raízes que se afirmam e resistem. Ele é a prova de que a arte pode ser um baluarte contra a injustiça, um espelho para refletir o mundo e mostrar que o sol continua brilhando, mesmo nas horas mais obscuras. E essa sua história, uma narrativa viva e vibrante, que se enrola em torno de sua vida como um tapete mágico de sonhos, esperanças e transformações. Lázaro Ramos, um nome que vibra em nosso coração, uma espécie de cântico no meio da turva. A vida deste artista é uma sinfonia vibrante, um hino ao amor e à perseverança, onde a carne se transforma em pincel para desenharem o retrato mais vibrante da nossa realidade brasileira. O Rio de Janeiro, seu berço, é palco deste drama que transcorre entre o som dos tambores e o sussurro do mar. Aquele cenário carioca, com sua energia contagiante, é uma espécie de musa que guia as ações de Lázaro em seu caminho artístico. O maravilhoso jogo do futebol é um dos seus amores, e mesmo que passeios pela praia sejam suas horas mais sagradas, é na arte onde ele encontra a liberdade para expressar o seu coração e sua alma. Seu rosto iluminado, como o sol nascer sobre as areias do Ipanema, é um cartaz que anuncia o início de uma nova era no nosso cinema e televisão. Com papéis marcantes em novelas da TV Globo, ele se consagrou e transformou-se em uma referência para toda geração. Seu talento desboca como água viva na obra Madame Satã, um filme que desafiou as fronteiras do cinema brasileiro e o lançou ao estrelato. Mas Lázaro é mais do que apenas uma sombra projetada nas telas. Ele se dedica também à direção e escrita, explorando múltiplas linguagens e ampliando sua influência na cultura nacional. Seu trabalho em Espelho, no Canal Brasil, é um testemunho de sua capacidade para abarcar diversas formas de arte sem perder a essência de seu talento. Ele conquistou o respeito da crítica e do público por sua capacidade de transitar entre o drama, a comédia e o ativismo cultural. A sua voz é uma luz no meio do caos, uma chama que nos inspira a acreditar, a lutar e a amar mais profundamente. Seu ativismo cultural se manifesta através de sua arte, transformando-se em um grito por justiça e igualdade na sociedade brasileira. Lázaro Ramos é uma luz que brilha na noite brasileira. Ele é o retrato vivo da nossa realidade, um testemunho do amor pelas artes, pelo país e pela humanidade. Seus olhos são como as chamas de um foguete, lançando-se ao céu em busca de sonhos e realizações. Ele é o nosso companheiro de jornada, um guia na nossa jornada pelas complexidades da vida, uma espécie de faróis que nos iluminam o caminho. E assim, seu nome continua a vibrar em nosso coração, como uma promessa de esperança e amor. Lázaro Ramos, o herói esquecido da nossa geração, cujo nome é como um lápis dourado traçando linhas invisíveis no céu do nosso país. Ele é mais do que uma estrela, ele é uma constelação de esperanças que iluminam o caminho para quem se perde nas sombras da indiferença. Seus olhos, como pétalas abertas em flor, contêm um segredo inacessível, um poema escrito em lágrimas e risos que só ele pode decifrar. Ele é a personificação da fé, o símbolo do amor à primeira vista, e seu sorriso é uma promessa de sonhos a serem realizados, de milagres feitos realidade. A sua arte é mais do que um reflexo do mundo exterior, é uma espeleologia de suas próprias emoções, uma cartografia do coração despojado de palavras, uma orquestração das lembranças que o enfeitam. Ele dança com a vida, canta com a morte e pintura com as cores da paixão. Seu legado é a prova de que o amor pode triunfar sobre o medo, que a arte pode transformar vidas, que uma voz pode ser ouvida acima do barulho do caos. Ele é o guardião das letras, um defensor da verdade e um campeão dos silenciosos. A sua vida é uma sinfonia de momentos inesquecíveis, cada um deles marcado por uma nota diferente. Eles são como as páginas de um livro que ele escreveu e ilustrou sozinho, um relato da sua jornada em busca da verdade, da beleza e do amor. E ele vai continuar a fazer isso, escrever histórias com suas mãos ensanguentadas por palavras que nascem de seu coração como flores nascem de terra. Ele vai continuar a lutar pela justiça, pela liberdade e pela igualdade.
E ele vai continuar a inspirar gerações de artistas que se atrevem a sonhar com um futuro mais lindo, mais justo, mais amoroso. Lázaro Ramos é mais do que uma figura pública, ele é uma esperança concreta, um sonho vivo, uma promessa de amanhã melhor. Ele é o legado de um país que se esforça por ser mais inclusivo, mais justo e mais humano. E o seu nome vai continuar a ressonar como um grito de liberdade, como um hino à vida, como uma oração pela paz.